Você já se perguntou o que acontece no momento da morte? O que os olhos de um espírito veem quando deixam o corpo para trás? Chico Xavier, um dos maiores médiuns que já existiram, revelou detalhes impressionantes sobre as visões que as almas têm ao cruzar o limiar da existência terrena. Relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte confirmam muitos desses detalhes, descrevendo cenas tão profundas e impactantes que fazem qualquer um refletir sobre a própria fé e o destino final da alma. O que será que nos aguarda do outro lado? Céus gloriosos, sombras aterrorizantes ou algo que nem conseguimos imaginar? Prepare-se para descobrir 20 coisas que as pessoas veem quando morrem. Alguns desses relatos vão aquecer seu coração e trazer paz. Outros vão arrepiar sua alma e fazer você questionar a própria vida. Mas uma coisa é certa: depois de assistir a este vídeo até o final, você nunca mais verá a morte da mesma forma. Será que você está pronto para conhecer a verdade? Então já deixa o seu like para que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal para ajudar a espalhar essa mensagem e comenta aqui embaixo: você acredita na vida após a morte? Vou marcar os melhores comentários com um coraçãozinho. Agora respire fundo e prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua visão sobre o além para sempre. No momento da morte, muitas pessoas relatam experiências surpreendentes e visões que desafiam a compreensão humana. O que acontece nos instantes após o último suspiro? O que a alma enxerga ao deixar o corpo físico? Chico Xavier, através das obras psicografadas de espíritos como André Luiz, revelou detalhes impressionantes sobre esse processo. Prepare-se para conhecer 20 coisas que as pessoas veem quando morrem. A sensação de desprendimento do corpo físico. O primeiro grande impacto da morte é o desligamento do corpo material. Muitos espíritos relatam sentir uma leveza jamais experimentada antes, como se um grande peso tivesse sido removido. Essa separação pode ser suave e indolor para aqueles que levaram uma vida equilibrada, mas para aqueles que tinham forte apego à matéria ou vícios destrutivos, o desprendimento pode ser turbulento. Em Nosso Lar, André Luiz descreve seu próprio desencarne como um período de intensa confusão e sofrimento, pois ainda carregava vícios e sentimentos negativos que o prendiam ao plano terreno. Para os mais preparados espiritualmente, o desligamento ocorre de forma quase imperceptível, como um sono tranquilo, mas para aqueles que viveram sem consciência espiritual, pode ser uma experiência angustiante. Espíritos presos a sensações físicas tentam, em vão, retomar o controle do corpo, sem perceber que já não pertencem mais ao mundo dos vivos. Essa transição é crucial, pois determina os primeiros momentos da alma no plano espiritual. O próprio corpo inerte. Ao despertar no plano espiritual, muitos espíritos ainda não compreendem que morreram. Em choque, veem seu corpo físico, deitado sem vida, cercado por familiares e médicos. O instinto inicial de muitos é tentar interagir com as pessoas ao redor, sem entender por que ninguém os escuta ou responde. Esse momento é descrito com clareza em diversos relatos psicografados por Chico Xavier. Em E a Vida Continua, o personagem Ernesto vê seu corpo no leito de morte e não aceita que partiu. Ele tenta chamar sua esposa, tenta tocar os objetos ao redor, mas percebe que suas mãos atravessam a matéria. A frustração cresce até que mentores espirituais surgem para ajudá-lo a compreender sua nova realidade. Para os espíritos menos evoluídos, esse momento pode ser aterrorizante. Eles se desesperam ao ver o próprio funeral e, muitas vezes, se recusam a seguir adiante, ficando presos ao ambiente terrestre. Alguns tentam desesperadamente voltar para seus corpos, sem sucesso. Esse fenômeno explica muitos relatos de espíritos perturbados que vagam entre os vivos, sem aceitar sua condição. 3. A presença de entes queridos falecidos. Após o choque inicial da morte, muitos espíritos são recebidos por familiares ou amigos que já partiram antes. Essa é uma das experiências mais reconfortantes para aqueles que tiveram uma vida
equilibrada e cheia de amor. Em Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, a mãe do médium descreve sua própria passagem e como foi recebida por parentes queridos, que a tranquilizaram e ajudaram na adaptação ao mundo espiritual. Essa recepção varia de acordo com o nível espiritual da pessoa que desencarna. Aqueles que cultivaram boas relações e praticaram o bem, encontram espíritos iluminados prontos para ajudá-los. Por outro lado, aqueles que viveram de maneira egoísta ou cometeram atos prejudiciais podem não ser recebidos por ninguém, permanecendo em uma sensação de vazio e solidão. Os laços de amor são eternos. Muitas mães relatam reencontrar seus filhos falecidos. Casais se reencontram e amigos voltam a se ver após anos de separação. Esse reencontro é um dos momentos mais emocionantes da jornada pós-morte, pois comprova que o amor transcende a barreira da matéria. Uma luz intensa e acolhedora. Muitos espíritos descrevem ver uma luz brilhante e acolhedora logo após a morte. Essa luz, muitas vezes interpretada como a presença divina ou de espíritos elevados, transmite uma paz indescritível. Em Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz detalha como essa luz serve como um farol para guiar as almas recém-chegadas. Essa experiência é relatada por inúmeras pessoas que passaram por experiências de quase morte, EQMs. Elas descrevem um clarão radiante, acompanhado por uma sensação de amor e compreensão absolutos. Para os espíritos mais preparados, essa luz os conduz diretamente para dimensões superiores. No entanto, nem todos conseguem enxergar essa luz imediatamente. Espíritos que desencarnam em estado de perturbação, revoltados ou apegados ao plano material, podem permanecer em escuridão por um tempo. Isso acontece porque a vibração deles ainda não é compatível com energias superiores. Regiões escuras e densas, umbral. O umbral é uma região de baixa vibração onde ficam espíritos em desequilíbrio, carregados de culpas, remorsos e sentimentos negativos. Em Nosso Lar, André Luiz descreve seu sofrimento ao despertar nessa zona sombria, cercado por entidades perturbadas. Ele percebe que está preso por suas próprias ações e pensamentos do passado, e que só poderá sair dali quando buscar a regeneração. O umbral não é um inferno eterno, mas sim uma região de aprendizado. Espíritos que ali permanecem têm a chance de refletir sobre suas escolhas, e quando se arrependem genuinamente, são resgatados por entidades de luz. Esse resgate, no entanto, pode levar anos ou até séculos, dependendo do grau de arrependimento da alma. Muitos espíritos que desencarnam em tragédias, suicídios ou atos violentos despertam nessa região, sentindo o peso de suas emoções descontroladas. Eles vagam sem rumo em meio a sombras e sensações angustiantes até que estejam prontos para pedir ajuda e mudar sua vibração. 6. Música celestial. Para aqueles que conseguem acessar regiões elevadas do plano espiritual, um dos primeiros fenômenos que experimentam é a presença de uma música celestial indescritível. Diferente das melodias terrenas, esse som é formado por vibrações puras, transmitindo paz, harmonia e um amor incondicional. Em Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz descreve como essa música serve para equilibrar e elevar as almas recém-chegadas, preparando-as para sua nova jornada. Essa melodia não vem de instrumentos físicos, mas sim das próprias emanações espirituais das entidades superiores. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte relatam ter ouvido cantos angelicais ou sinfonias etéreas logo após deixarem seus corpos. O som traz um conforto profundo, como se fosse um abraço divino. No entanto, essa música não é ouvida por todos. Espíritos que permanecem em baixa vibração, cheios de culpa e negatividade, são incapazes de captar essas ondas sonoras sublimes. Somente quando elevam sua sintonia é que passam a perceber a presença dessa harmonia celestial. O reencontro com mentores espirituais. Além dos familiares desencarnados, muitos espíritos encontram guias espirituais que os ajudam a compreender sua nova condição. Esses mentores são almas mais evoluídas,
designadas para auxiliar na adaptação e no progresso espiritual. Em Missionários da Luz, Chico Xavier descreve como esses seres iluminados recebem os recém-desencarnados e os encaminham para locais de aprendizado. Eles explicam os próximos passos, tiram dúvidas e mostram ao espírito as consequências de suas ações na vida terrena. Para aqueles que tiveram uma jornada positiva, esses mentores se tornam companheiros fiéis, auxiliando-os em sua evolução espiritual. Mas para os que carregam muitos erros e falhas, o contato com um mentor pode ser desafiador, pois traz à tona verdades que precisam ser encaradas. A revisão da vida. Um dos momentos mais impactantes da morte é a revisão completa da vida. O espírito revive cada momento de sua existência terrena, sentindo todas as emoções que causou nos outros. Se ajudou alguém, experimenta a gratidão e alegria que proporcionou. Se fez alguém sofrer, sente a dor e o impacto de suas ações. Esse processo não é um julgamento externo, mas um encontro consigo mesmo. Em Entre a Terra e o Céu, André Luiz explica que essa revisão é inevitável e que cada alma é sua própria juíza. Não há como esconder nada, pois tudo o que foi feito está registrado na consciência espiritual. Esse momento pode ser extremamente doloroso para aqueles que passaram a vida prejudicando os outros. Eles percebem o peso de cada escolha errada e sentem um profundo arrependimento. Para os que viveram com amor e compaixão, a revisão da vida é um momento de gratidão e aprendizado. 9. Cidades espirituais. Muitos espíritos que despertam em equilíbrio são conduzidos a cidades espirituais, locais onde a vida continua de forma organizada e estruturada. A mais famosa delas, descrita em detalhes no livro Nosso Lar, é um verdadeiro centro de aprendizado e recuperação para os desencarnados. Essas cidades possuem hospitais espirituais, escolas de reeducação e até mesmo áreas de trabalho, onde os espíritos podem continuar suas missões e ajudar na evolução coletiva. Nessas colônias, as construções são moldadas pela energia mental dos habitantes. Diferente do mundo físico, onde tudo é fixo e material, no plano espiritual, as formas se ajustam à vibração dos que ali vivem. Espíritos elevados habitam locais cheios de luz, com cores vibrantes e harmoniosas, enquanto aqueles em estágios mais baixos veem paisagens menos desenvolvidas e nubladas. 10. Regiões de sofrimento e solidão. Nem todos os espíritos têm acesso imediato às cidades espirituais. Muitos despertam em regiões áridas, escuras e vazias, onde sentem um profundo isolamento. Essas regiões, conhecidas como zonas umbralinas, são habitadas por espíritos que ainda carregam pesados sentimentos de culpa, ódio e ressentimento. Em Libertação, André Luiz descreve espíritos presos em locais onde reina a confusão e o desespero. Esses locais não são punições divinas, mas sim criações das próprias mentes dos desencarnados. Quem se entregou ao egoísmo ou viveu de forma destrutiva se vê cercado por um ambiente que reflete sua própria energia interior. No entanto, mesmo nesses locais há sempre esperança. Mentores espirituais estão constantemente buscando aqueles que demonstram arrependimento sincero. O resgate é feito quando a alma finalmente deseja mudar e elevar sua vibração. 11. Tentativa de comunicação. Com os vivos. Muitos espíritos recém-desencarnados tentam entrar em contato com seus entes queridos na Terra. Alguns ficam desesperados ao perceberem que não são mais ouvidos ou vistos, enquanto outros conseguem se manifestar de maneira sutil, influenciando sonhos, pensamentos e sentimentos dos vivos. Em Nosso Lar, André Luiz narra sua tentativa frustrada de se comunicar com sua família terrena. Ele percebe que sua esposa não consegue ouvi-lo, mas sente sua presença de forma inconsciente. Esse fenômeno acontece porque, no plano espiritual, a comunicação ocorre por meio da sintonia vibracional. Aqueles que são médiums ou possuem grande sensibilidade espiritual podem captar mensagens mais diretas. Psicografias, intuições e aparições em sonhos são formas comuns de comunicação entre os planos. 12.
A percepção das energias espirituais. No mundo espiritual, as almas adquirem uma visão ampliada e conseguem enxergar as vibrações energéticas de tudo ao seu redor. Pensamentos, sentimentos e intenções que antes eram ocultos se tornam visíveis em forma de luzes e cores. Nos domínios da mediunidade, Chico Xavier descreve que espíritos iluminados irradiam uma luz intensa e clara, enquanto espíritos perturbados emanam sombras escuras. Essa percepção energética permite que os desencarnados compreendam melhor as verdadeiras intenções dos outros e os efeitos de suas próprias ações. No plano físico, muitas pessoas disfarçam suas emoções e escondem seus verdadeiros sentimentos. No mundo espiritual, isso se torna impossível, pois a energia de cada um reflete exatamente seu estado interior. 13. O tempo e o espaço funcionam de maneira diferente. No plano espiritual, a percepção do tempo e do espaço é completamente diferente da que conhecemos na Terra. Minutos podem parecer horas, e décadas podem passar como um piscar de olhos. Isso acontece porque o tempo no mundo espiritual não é linear como no plano físico. E a vida continua, Chico Xavier descreve espíritos que percebem a passagem do tempo de formas distintas, dependendo do nível vibracional em que se encontram. Aqueles que estão presos em regiões densas sentem que o tempo se arrasta, enquanto os que vivem em colônias espirituais percebem que tudo flui de maneira mais rápida e leve. Além disso, os espíritos não precisam percorrer distâncias físicas para chegar a um local. O deslocamento acontece por meio do pensamento. Basta mentalizar um destino para que o espírito se transporte instantaneamente até ele. 14. A conexão com pessoas na Terra através do pensamento. Mesmo após a morte, os laços espirituais entre as pessoas permanecem fortes. Os desencarnados conseguem sentir as emoções e pensamentos daqueles que ainda estão vivos, especialmente quando há uma ligação afetiva profunda. Em Nosso Lar, André Luiz descreve como os espíritos podem captar as vibrações dos familiares e amigos que deixaram na Terra. Se alguém pensa com carinho e faz preces, o espírito recebe essa energia como um conforto. Mas se um ente querido está em desespero e luto intenso, isso pode dificultar a adaptação do desencarnado ao novo plano. Esse fenômeno explica por que algumas pessoas sentem a presença de entes queridos falecidos, especialmente em momentos de grande saudade. O vínculo emocional permite que essa comunicação ocorra sutilmente. 15. A presença de espíritos obsessores ou amigos espirituais. Dependendo da vida que levou, um espírito pode ser recebido por entidades benevolentes ou por obsessores espirituais. Aqueles que cultivaram boas energias e praticaram o bem são acolhidos por mentores de luz. Mas aqueles que carregam muitas dívidas espirituais podem ser assediados por espíritos perturbadores que tentam influenciá-los. Em Libertação, André Luiz narra encontros com espíritos que, após a morte, foram cercados por entidades das quais tentavam fugir. Isso acontece porque as afinidades espirituais continuam existindo após o desencarne. Quem viveu na prática do mal atrai presenças semelhantes e pode ter uma transição difícil. Por outro lado, aqueles que buscaram a evolução espiritual e o amor ao próximo são imediatamente protegidos e resgatados para regiões de amparo. O pensamento como forma de comunicação. No plano espiritual, a comunicação não acontece por meio de palavras, mas sim pelo pensamento. Espíritos conseguem transmitir mensagens uns aos outros sem precisar falar, apenas projetando suas intenções e emoções. Nos domínios da mediunidade, Chico Xavier descreve como as vibrações mentais são claras e perceptíveis no mundo espiritual. Não há como esconder sentimentos ou pensamentos, pois tudo é captado instantaneamente. Essa forma de comunicação telepática permite uma interação muito mais profunda e verdadeira entre os espíritos. Tudo o que se sente é compreendido de maneira direta, sem necessidade de explicações. 17. A forma espiritual moldada pelo estado emocional. Diferente do corpo físico,
A aparência do espírito no mundo espiritual não é fixa. Ela reflete diretamente o estado mental e emocional da alma. Espíritos elevados mantêm uma aparência serena com traços harmoniosos e luminosidade intensa. Já aqueles que carregam culpa, ódio ou sofrimento podem assumir formas distorcidas que expressam suas angústias internas. Em Nosso Lar, André Luiz percebe como alguns espíritos apresentam sinais de envelhecimento ou deformações causadas pelas emoções que cultivaram em vida. No entanto, com o tempo e a evolução espiritual, essa aparência pode ser restaurada. A mudança da forma espiritual não acontece por acaso. Ela é o reflexo exato do que a alma carrega em seu íntimo. 18. A capacidade de criar realidades com a mente. No mundo espiritual, o pensamento tem um poder de criação muito maior do que na Terra. Ambientes, objetos e até vestimentas podem ser moldados pela energia mental do espírito. Isso significa que cada desencarnado constrói ao seu redor um ambiente condizente com sua vibração. Em Missionários da Luz, Chico Xavier descreve como espíritos superiores conseguem criar estruturas harmoniosas apenas com a força do pensamento. Por outro lado, espíritos que vivem no medo e no remorso criam para si mesmos cenários sombrios e opressores. Essa realidade demonstra que, no mundo espiritual, não há disfarces. O que cada um traz dentro de si se manifesta de maneira clara no ambiente ao seu redor. Memphis, o reencontro com inimigos do passado. Um dos momentos mais difíceis para algumas almas no plano espiritual é o reencontro com espíritos com quem tiveram conflitos em vidas passadas. A morte não apaga as pendências espirituais, e muitas almas se veem diante daqueles que prejudicaram ou foram prejudicadas por elas. Em Entre a Terra e o Céu, André Luiz narra casos de espíritos que precisam resolver desavenças antigas para seguirem em paz. Esse reencontro pode ser desafiador, mas é essencial para o crescimento espiritual. Muitas vezes, esses espíritos decidem reencarnar juntos para corrigirem os erros do passado e restaurarem o equilíbrio kármico. 20. O encontro com a presença divina. O ápice da jornada espiritual é a conexão direta com Deus. Esse momento é descrito por diversos espíritos como um estado de êxtase absoluto, onde a alma sente um amor infinito e uma paz indescritível. Em Nosso Lar, André Luiz observa como espíritos mais evoluídos entram em estados de profunda contemplação, nos quais experimentam essa união com o Criador. Esse contato não acontece por meio de palavras ou imagens, mas como uma fusão de consciência, onde a alma se sente parte de algo muito maior. Esse encontro com a presença divina é o maior objetivo das almas em evolução. A cada vida e a cada experiência, o espírito caminha rumo a essa conexão definitiva, onde não há mais medo, dor ou separação, apenas amor e plenitude. Agora que você conhece essas 20 coisas que as pessoas veem quando morrem, fica a reflexão: estamos realmente preparados para o que nos espera do outro lado? Se esse vídeo fez você pensar, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam conhecer essa verdade. E me conta nos comentários: qual dessas experiências mais te surpreendeu? Vou marcar os melhores comentários com um coraçãozinho.